Olá, candidato, você vai fazer redação para o CESP e quais são os cuidados que você precisa tomar para a redação do CESP-Sebrasp em 2020, não é? Eu estou aqui com o tema aberto, vocês não estão vendo exatamente a minha imagem, mas meu nome é Júnia. Tudo bem? Deixa eu afinar isso aqui um pouquinho que ficou muito grosso, vamos lá? Meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas há 20 anos preparando as pessoas para os concursos públicos. Este tema que você está vendo aqui foi apresentado no concurso TJPA. O concurso teve seu edital em 2019, mas provas aplicadas, salvo engano, em 2020. Eu sei que a correção a publicação do resultado provisório foi em fevereiro de 2020, então é bem recente o trabalho da banca. A gente teve um tema que foi apresentado para o Ministério Público do Ceará, que foi um tema ligado à leitura e ressocialização de presos, não é? Mas eu quero falar um pouquinho sobre essas discursivas do CESP, o que a gente tem que saber para a gente poder produzir uma boa discursiva. Então, no nosso painel de dicas hoje, nós vamos falar sobre os temas principais do CESP, né, sua preferência temática, vamos falar sobre como o CESP avalia as redações, tá certo? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar em 2018, nesse processo de avaliação, e depois eu vou trazer um tema para vocês comentando sobre a Covid-19, que pode ser um tema de redação sem concurso público, né? Como que o CESP estruturaria uma pergunta em torno da Covid-19, tá bom? Bom, então é uma aula um pouquinho extensa, mas vale a pena, que é uma dica bem bacana. Gente, vou pegar este tema como exemplo, tá? Só para chamar a atenção de vocês. Toda vez que o CESP estrutura um tema de redação, ele se baseia em causa, efeito e solução. Sempre nessa tríade. É claro que a banca tem formas diferentes de perguntar sobre estes assuntos, mas isso aqui sempre você vai encontrar na estrutura do CESP. Por exemplo, observando este tema que vai falar sobre segurança dos usuários na internet, né, a questão da legislação, esse tema a banca trouxe por conta da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em 2020, a lei é assinada em 2018, né? Ela entra em vigor em 2020. É um prato cheio, então a banca foi lá e trouxe este tema. Na prova do MPCPE, a banca associou leitura à ressocialização de presos. Por que ela fez isso? Porque educação é um dos temas tradicionais do CESP. A educação para o consumo, a educação para a recuperação de pessoas que estão em situações, são pessoas apenadas, a educação, por exemplo, para a superação de problemas, por exemplo, como o problema da pandemia da própria Covid, tá? Então, enfim, vamos lá. A banca, tradicionalmente, trabalha a sua possibilidade temática em 3 grandes estruturas: causas, efeitos e soluções. E, naturalmente, ela vai perguntar isso de uma forma diferente, mas sempre essa estrutura está embutida nos itens temáticos. Então, você pode ver que aqui, por exemplo, nessa questão da LGPD, a banca pede o contexto atual do uso cotidiano da internet por milhões de usuários, e a exposição de dados na rede. Quando ela pede o contexto, gente, ela está indo na origem, o que vai motivar a criação de uma legislação para tratar do assunto, tá? Então ela foi a origem. Então sempre que vocês forem estudar redação para o CESP, tem que estudar essa tríade para compreender diferentes assuntos dentro dessa ordem. Sem compreender dentro dessa ordem, você não vai fazer uma boa redação para o concurso, tá bom? Então fique ligado nisso. Depois, a banca fala sobre a necessidade de uma legislação relacionada à privacidade na internet. Ora, se eu preciso criar uma lei, é porque esta origem de um problema está tendo algum efeito social. Então eu tenho que criar uma lei, exatamente, a lei vem como consequência deste efeito social. Então atenção. E depois, quando a banca bate a necessidade de os cidadãos usarem de modo consciente e seguro a internet, a banca está falando em propostas de mitigação de um problema, tá? Quando ela vai lá no âmbito do cidadão, ela fala sobre propostas de mitigação do problema. O que acontece? Quando você for estudar a solução, procure sempre estudar a solução em 3 grandes níveis, né? A solução que pertence ao âmbito individual, tá? Do âmbito dos indivíduos, né? A solução coletiva ou social e a solução governamental ou estatal. Certo? Por quê? Porque você não sabe qual vai ser o que o CESP vai te pedir no dia. Por exemplo, quando ele falou que no item 3 sobre cidadãos, ele está falando de uma solução de
âmbito coletivo, tá? Da seara da sociedade, da seara da coletividade. Então você tem que entender, toda vez que vai estudar redação, montar um caderninho de redação, pegar um assunto, sustentabilidade. Então tente entender por que está se discutindo isso, quais são os efeitos dos problemas ligados à sustentabilidade ou à falta de sustentabilidade, principalmente ligada ao meio ambiente, não é? E as propostas de mitigação, de redução do problema ou de solução do problema, se houver solução do problema, tá bom? Então é assim que o SESP trabalha, tá? É isso que você vai encontrar. Na hora que você for responder, tu já sabe que precisa ser bastante preciso, produzir uma redação com bastante precisão temática, evitando esquecer parte da redação. É muito comum ter este E, a banca fazer 2 questionamentos, o aluno se centrar na primeira parte, esquecer a segunda, a nota vem ali com 2 terços apenas do valor do item, não é? Então tem que pensar isso tudo. Quando você chega ao item 2, tem que ficar de olho na forma, o que a banca quer como consequência, como efeito. Então tem sempre responder na ordem, responder com o máximo de precisão e o máximo de objetividade, tá? Não é para você ficar desfilando a caneta, é para você partir para a resposta, tá bom? Bom, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir, isso aqui é uma redação do aluno, vou abrir uma grade de avaliação, tá? De um ex-aluno aqui do curso. Esta redação para analista, ou seja, para nível superior, na verdade já foi proposta, você vai ver que é o mesmo tema, que estão os itens temáticos, e vou comentar rapidinho como a banca vai avaliar o seu texto. Sim, porque você só passa em concurso se você tiver informação. Bom, o primeiro item de preocupação das pessoas é com a apresentação, né? Tradicionalmente a banca avalia a letra, o respeito às margens, indicação de parágrafos. Tradicionalmente. Mas muita gente não vem acompanhando. Já faz uns 3 anos que o SESP incluiu a estrutura do texto, ele vai observar a estrutura textual, e que tem sido realmente o item de reprovação, tá? A banca tem feito sim um esforço para ler, às vezes tem desconsiderado determinados erros de imagem, acontece isso em determinados concursos, mas ela fica de olho na estrutura e vai tirar nota aqui. Ao tirar nota aqui é difícil recuperar a gente na fase recursal, mas é muito difícil. Então muito cuidado, porque não é só jogar o conteúdo, é também saber escrever o conteúdo com clareza, com senso de progressão, com coesão, tá bom? Então, muita atenção. Em relação à legibilidade, o que pega mais, assim, arrebenta mais a nota do aluno, né? Gera mais prejuízo? Gente, a confecção dos sinais gráficos, por incrível que pareça. Confecção dos sinais gráficos. Sinal gráfico, professora, acentuação, vírgula, ponto e vírgula. Tem aluno que dá um pinguinho e achou que colocou vírgula. Tem aluno que esquece o pingo do i. A banca vai tirar ponto aí por má confecção de sinais gráficos, tá bom? Em relação às margens, quando você extrapola a margem um pouquinho, né, sai um S aqui para fora da margem, dessa margem direita, o que acontece? A banca vem também e costuma tirar pontos aqui praticamente irreversíveis, tá? Então, é o que eu observei, né, aqui no turma de redação a gente trabalha muito na fase recursal com um volume muito grande de textos para fazer uma pré-análise, né, antes de proceder a recurso de fato. Então, a gente faz um levantamento, um estudo depois de tudo que aconteceu, tá bom? Recentemente, analisando as provas da Cefaz de Alagoas, né, que aí já é conhecimento específico, eu não vou trazer para aqui, né, não nesse vídeo de dicas, mas a banca foi muito chata com os alunos em relação à apresentação desses sinais gráficos, tá bom? Tirou nota de cabo a rabo mesmo da galera. Então, muita atenção. Aqui quando chega nos itens 2.1, 2.3, 2.2, 2.3, como é que a banca avalia a sua discursiva? Gente, ela avalia da seguinte forma, vou mostrar para vocês. É uma sistemática que o SESP usa e que torna o trabalho do professor de redação bem redondinho se ele conhece bem essa sistemática. Então vamos lá. Por exemplo, você vai ver que o item 2.1 valia 11 pontos e meio, não é? Como é que a banca vai avaliar isso? Ela pega estes 11 pontos e meio e divide por 3. Então o que você vai ter? Cada parte da sua argumentação corresponde a 3,83 pontos. Tá certo? Então quer dizer que você me trouxer apenas um contexto, um único contexto, um item só para contextualizar a presença dos usuários, né, na internet, você vai ficar nisso aqui, 3,83. Ao passo que se você falar da contextualização do uso cotidiano da internet por milhões de usuários e a exposição de dados na rede,
né? Você falou de um, falou de outro, mas falou de forma razoável, falou muito pouco, a banca vai te dar nada mais que o chamado conceito 2, tá certo? Que é o dobro deste valor. Então, você chegaria a 7,67. Arredondando aqui. Se você conseguir falar dos três, você pode chegar aos 11,5. Olha o meu português, pode. Por que pode? Porque quando ela divide esses 3,83, lá, aqui é o ponto para cada argumento que você apresentar para o item, ela também vai dividir por 2. Então, aqui ela vai tirar 1,91 se você redigiu mal o item. Como assim? Eu coloquei 3 argumentos, colocou? Coloquei. É o que a banca queria? É. Mas se tiver mal redigido, tiver sem coesão, tiver sem senso de progressão, naturalmente ela vai tirar 1,91, tá? Vou mostrar para você por que isso acontece. Deixa eu ver se eu acho aqui é a redação do aluno. Aqui está o padrão de resposta. Você vai ver que a banca não fecha a questão em relação ao conteúdo. Ela te deixa até à vontade, ela te dá vamos dizer assim, um painel geral desse conteúdo. E o que o examinador vai fazer mesmo é jogar esforço para compreensão, né? Para avaliação da sua discursiva com base nesses quesitos. Então, 2,1 corresponde ao primeiro questionamento, 2,2 segundo e assim por diante. Você vai ver que a banca apresenta 3 conceitos. Um é o zero, quando você não sabe fazer nada, né? Mas veja só este quesito aqui. Se você apresentou apenas a contextualização relativa ao uso da internet por milhões de usuários, ou seja, a primeira parte da pergunta, tu vai ficar com aquela primeiro valor do texto, tá? 3,83, só isso, tá bom? Se você apresentou os dois, o pessoal usando a internet, né, e expondo seus dados em rede, aí ela vai observar se ficou satisfatório ou se foi superficial. E o que o CESP chama de satisfatório? Guarde, anote, são pelo menos 3 argumentos. Você tem que apresentar 3 argumentos, tá? E para ele te dar total mesmo, tem que ser 3 argumentos bem redigidos, em progressão, com coerência e com coesão, tá bom? Então, depende muito da redação, tá, gente? Depende bastante de você ter redações corrigidas, de você entender esse processo. Eu vou mostrar para vocês, veja só, conforme eu tinha dito, né? Aqui tem a redação, aqui tem a grade do aluno. Você vai ver que este aluno aqui, ele tira o total em apresentação, tira o total no item 1, ele perde nota no item 2.2 e ele ganha nota total do item no 2.3. Mas eu vou mostrar para vocês, né? Vocês não estão vendo meu rosto porque eu abro e-mail, abro tudo aqui. Eu vou mostrar para vocês que ele conseguiu quase total aqui na fase recursal, tá? Porque a banca teve que rever, que ele trabalhou de forma correta. Eu vou mostrar no meu e-mail o resultado do recurso. Você vai ver que a redação dele valia 30 pontos, né? E ele fica numa nota preliminar com 26,77, tá? Um detalhe importante, a parte gramatical vale muito pouquinho, tá, gente? Muito pouquinho. Só pra vocês terem noção, no concurso da Cefaz, ela ficou valendo cada erro gramatical, extraía tão somente 0,034 ponto do candidato. Esse número varia de fórmula para, de concurso para concurso. Por quê? Porque depende da fórmula de cálculo, tá bom? Que a banca vai contar o número de linhas, a quantidade de erros, né? E vai decrescer esses valores todos da nota macroestrutural, da nota de conteúdo, tá bom? Então veja que o candidato comete muitos erros. Ele comete 12 erros de língua portuguesa. Ele escreve 30 linhas, sim, é sempre bom escrever mais, tá? Para poder abater esse número aqui. Então veja que a parte gramatical é muito pequenininha. Eu jogaria esforço mesmo para conseguir nota na parte, como é que eu vou dizer para vocês? Na parte estrutural, tá bom? Que é assim que a gente trabalha. Bom, eu vou mostrar, vou pegar exatamente o item que a banca no primeiro momento diz que o candidato errou, eu vou mostrar a redação dele para vocês. Só que ele tá certo, depois eu vou mostrar como que a banca corrigiu. Necessidade de legislação relacionada à privacidade na internet. Quando o examinador propôs este tema, o examinador escorregou na proposta. Por quê? Quando ele fala de necessidade de uma legislação para proteger as pessoas na internet, ele está deixando claro para o seu candidato que é preciso ter legislação. Só que no meu curso, né, os alunos já sabiam que nós já tínhamos legislação para proteção de dados. Por exemplo, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi publicada em 2018, mas ela produz efeitos em 2020. Por isso que
O SESP foi atrás desse assunto, mas escorregou aqui na proposta. E aí o meu aluno fez, né? Vou mostrar aqui na redação dele, ele falando sobre essa necessidade, e vocês vão ver, né? Peraí, deixa eu puxar aqui a redação dele bonitinho. Ele dividindo a redação exatamente em 3 grandes partes, que nós estudamos os 3 argumentos, tá certo? Os argumentos da consequência da exposição de dados, né? Então veja, ó, há necessidade de uma legislação, né, robusta, né, associada à privacidade na internet de grande valia para a segurança dos usuários. Então ele traz para mim o tópico central deste assunto, certo? Em seguida, ele vai apresentar 3 legislações. Ele vai falar da Constituição Federal, da Lei Geral de Proteção de Dados e do Código de Defesa do Consumidor, tá vendo? Então ele aponta que são 3 legislações que cuidam, tá? Que cuidam dessa matéria. Só que você não pode só apontar. Então meu aluno, já sabendo disso, o que ele fez? Ele resolve explicar uma, por ordem, ó, dando progressão ao texto. Então ele vem e explica o que está na Constituição, ou citar a Carta Magna, né? Ele fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e, por fim, ele fala sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então ficou tudo direitinho, tudo redondinho. Tanto que ficou que na primeira correção o examinador pode até ter dado nota baixa, mas vou mostrar aqui, quer ver? Vou buscar aqui o e-mail deste aluno, quando ele me dá a resposta sobre o recurso dele. Né? Aqui a gente conversando sobre o recurso. Então, eu fiz o recurso e ele estava certo. E aqui foi o resultado dele no dia 3 de março, né? Ele comunicando. Ele veio até mim comunicar que o Sebrasp, o SESP, concedeu pontos e ele saiu de 26,77 para 29,60, tá certo? Ou seja, ele está dentro das vagas, tá bom? Então veja aqui, o aproveitamento dele discursivo foi de quase total. Você vai ver que os erros gramaticais incidiram muito pouco, ó. O conjunto daqueles 12 erros, apenas 0,40, ou seja, nem meio ponto, tá? Em 30, certo? É claro que o bom é não errar nada, né, gente? Então, pessoal, sempre que vai produzir, vocês forem trabalhar com discursivas, não é? Do SESP para concurso público, tem que buscar informação, tá certo? Não pode trabalhar as coisas assim de uma forma sem você entender como que é estruturado um texto, tá? Existem N formas de estruturar esse texto, então você tem que entender o processo todo. A seguir eu vou deixar para vocês um vídeo com um tema que eu escolhi para um tema muito importante que é sobre a Covid-19, né? Tem a ver com o nosso momento. Assistam, porque cedo ou tarde este tema vai cair numa redação. Quem sabe vai ser a sua, né? Porque esse tema ele vai ficar o ano inteiro sendo falado, não só no Brasil como no mundo inteiro, tá bom? Bom, pessoal, eu vou aqui neste vídeo que eu fiz para vocês dar uma dica sobre como estruturar uma redação para concurso a partir do estudo de assuntos, tá? Necessariamente eu não estou estruturando um texto, assim, na íntegra. Eu estou falando do tema do momento, que é surto de doença infecto-contagiosa. Eu vou evitar falar só da Covid, embora eu vou citar a Covid como exemplo o tempo todo, porque cedo ou tarde vai cair em concurso este tema de redação para você. Uma vez que durante o ano de 2020 essa doença tende a ficar muito tempo no cenário mundial, né? Ou seja, em vários países, inclusive no Brasil. Então, não importa o concurso, você vai se deparar com este tema cedo ou tarde. Se não cair no seu, cai no do seu colega, cai no próximo concurso que vai fazer e por aí vai. Bom, gente, toda vez que a gente estuda para concurso, seja o tema sobre atualidades qual for, a gente tem que se preocupar com uma tríade, que faz parte exatamente da linearidade textual. A causa, vocês estão vendo aqui, o efeito e as medidas de solução, medidas de mitigação. Quando a gente pensa em causa, a gente pensa em origem de alguma coisa. Sempre que você vai fazer redação, você tem que estar preparado para pensar nessa origem. O que originou, o que causou tal coisa? Bom, quando a gente fala em efeitos, a gente está falando logo do elemento de progressão, dentro do estudo da coerência textual, que é a consequência daquilo, né? A consequência daquele elemento originário. E as medidas de mitigação, ou soluções, ou propostas, de redução de alguma coisa, estão lá embaixo na conclusão de um texto e, naturalmente, ou pertencem ao último item, tá certo? Que as bancas geralmente questionam em concurso público. Tudo bem? Bom, eu vou pegar a questão da transmissão de doenças infecto-contagiosas e vou fazer um alerta. Existem vários assuntos, né, que orbitam em torno deste grande assunto. Mas vamos supor que a banca queira trabalhar a essência deste tema, o surto de doenças infecto-contagiosas,
e a banca quer trabalhar exatamente, ela pergunta, por exemplo, processos de solução. Ora, mesmo que ela pergunte por soluções, não tem como você chegar até a solução sem você atrelar a solução a alguma causa ou alguma consequência. Alguma coisa você tem que fazer. Então, cuidado com a forma como as bancas vão perguntar para vocês as coisas. Por exemplo, quando te perguntam sobre causas de disseminação, não se está perguntando causa doença, são coisas bem diferentes. Por exemplo, se eu penso no caso, né? Vou pegar lá a Covid-19 como exemplo, que eu vou falar bastante dela porque é o que está na moda, tá? Então vamos lá. Caso da Covid-19. Se você pegar uma origem da doença, é diferente da origem da sua disseminação. São coisas bem diferentes. Então tem que tomar cuidado com a forma como o examinador apresenta o tema. Gente, a banca não vai te perguntar pela origem da Covid-19, da doença. Por que não vai te perguntar? Porque nem a ciência sabe, né? É claro que existem lá as fake news, atrelando, colocando culpa na China, como se fosse uma guerra biológica. Cuidado, os laboratórios do mundo estão investigando essa origem. Se nem eles descobriram essa origem, quanto mais o seu João lá da esquina que te passou essa fake news, tá? Não pode ser ele a grande pessoa que descobriu esse assunto. Então, o que se sabe sobre a origem dessa doença é que ela é transmitida por uma cepa daqueles vírus da família corona. Esses vírus sempre existiram na humanidade, não, sempre existiram, tá certo? Na natureza, tá certo, gente? Assim como o vírus da AIDS já existia desde o século XIX, se imagina que ele tenha surgido ali de uma mutação ocorrida no século XIX. Então, quando a gente fala em vírus, você está falando daquilo que já existe. E vamos lembrar que vírus nem ser vivo, a biologia costuma classificar como ser vivo, porque quando ele está num ambiente em que não tem um organismo vivo para ele se instalar, ele está ali em forma de cristal. Quando ele se instala, é que ele começa a transmitir exatamente os seus genes. Né? O vírus não passa de um pacotinho de genes e ele colocar esses genes dentro das células daquele organismo vivo. Então, gente, o que se sabe, o que já existe uma corrente, não é nem o que se sabe, existe uma corrente que defende que esse tipo de vírus que está nos atingindo, nos adoecendo neste momento, nós seres humanos, que ele pode ter vindo de uma família de morcegos. E aí já tem correntes assim mais avançadas defendendo o quê? As alterações climáticas vão fazer com que essa não seja a primeira e nem a última pandemia pela qual nós passaremos, tá? Ah, mas tudo se atribui ao clima. Ora, uma alteração climática muda regime de chuvas, promove desertificação, muda. E com isso você tem o quê? Uma mudança, uma destruição, uma alteração nos hábitats desses seres, não é? Que já tem esse vírus lá na natureza e naturalmente esses seres se aproximam mais do homem. Preste atenção, as florestas foram destruídas. Há lugares que não chovem, como chovia no passado, ou há lugares que chovem demais. Então você tem uma alteração do ciclo natural da vida nestes lugares. E aí, esse tipo de mudança naturalmente vai fazer com que apareçam novas doenças que são transmitidas por vírus antigos, certo? Ou bactérias que já existiam na natureza, mas que não contaminavam o homem, porque o homem não tem anticorpos, né, para esse tipo de ser que surge, tá? Desse agente biológico. Bom, mas como a origem da doença não nos interessa e nenhuma banca de concurso vai te cobrar isso, o que a banca vai te cobrar é aquilo que todo mundo sabe. E aí é que reside a questão. Eu trouxe para vocês aqui, pra vocês tomarem nota, coloquem no caderninho de redação de vocês, vale muito a pena vocês anotarem, inclusive não só para estudar esse tema, qualquer tema. Violência contra a mulher, causa, efeitos e medidas mitigadoras. Ah, por exemplo, proteção de dados individuais. Por que teve que se proteger? Quais são os efeitos dessa proteção? E que medidas precisam ser tomadas para que as pessoas tenham seus dados pessoais protegidos? E por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Causas da disseminação de uma doença. Primeira causa que é apontada assim, aí já é o contágio, tá, gente? É a fase de disseminação, que evolui para a fase epidemiológica, que é aquele contágio regionalizado, e a fase, né, de uma pandemia, que já é aquela fase em que a doença se espalha pelo mundo. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro é o cenário de insalubridade. Cenário de pobreza extrema ou de higiene precária são os primeiros cenários que você vai ter de disseminação de doenças. Sim, por quê? Ora,
Quando há essa precariedade de higiene, você tem o quê? Tem muita gotícula de saliva, de catarro, pessoas que espirraram, que tossiram nesses locais. Os locais não são limpos, então você tem a disseminação de doenças. Se são outras doenças, por exemplo, né, que saem nas fezes, né, se você não tem um processo de esgotamento sanitário que atenda as populações, naturalmente as pessoas vão pegar essas doenças, seja por contato com urina ou com fezes, etc. Ou seja, toda forma de excremento faz parte da nossa, vamos dizer assim, da nossa necessidade de manutenção de uma higiene pessoal, de uma higiene coletiva. Outra questão que faz aumentar as disseminações, ou seja, causam epidemias e pandemias, são as movimentações demográficas, e elas são importantíssimas e serão cobradas em concurso. Por quê? Gente, primeiro, quando a gente fala de, né, demografia, você está falando de pessoas, povo, né? Então você está falando de reuniões de pessoas. Então, as movimentações demográficas, pessoas reunidas, não é, em ambientes, por exemplo, fechados ou em grandes grupos, se existe alguém contaminado ali, certo? Então você tem uma chance de disseminar a doença, até porque, por exemplo, vamos pegar o caso da Covid, que é uma doença de disseminação rápida, né? Quando se questiona quais são os maiores riscos para uma população ser eliminada por uma doença, as pessoas dizem o quê? Os cientistas dizem o quê? A gripe. Porque as formas diferentes, as diferentes gripes, né? Ao contrário de uma infecção bacteriana, por exemplo, a bactéria você contrai e ela começa a trabalhar e aí é o contágio. Geralmente as formas de gripe, não, você contrai, dissemina e depois você sente os sintomas. Então as pessoas não sabem quem é que está gripado. Eu posso aqui ter, por exemplo, ter contraído o coronavírus, não ter o efeito ou ter um efeito muito leve sobre a doença, estou contaminando pessoas no meu entorno, naturalmente, tá? Então as pessoas não sabem que eu ainda estou em condições de transmissão. Estou transmitindo. Então, essas movimentações demográficas, pessoas muito reunidas, pessoal, o turismo, bem ou mal, não é? No século XXI ele tem uma importância substancial, por quê? Desde o século XX, o mundo inteiro investiu no deslocamento das pessoas, deslocamento de cargas, deslocamento de pessoas. Então você tem hoje muita tecnologia investida nesse processo de mobilidade humana. Então você tem muita mobilidade humana no mundo. Por isso que a doença que acometia uma região na China, ela se espalhou para o mundo inteiro. Por quê? Pessoas pegam um avião. E hoje viajar de avião, bem ou mal, é um sistema acessível para muitas pessoas. No Brasil andou encarecendo, mas já foi muito acessível. Em outros países é bastante acessível. Então você tem essa transmissão movimentada por essa questão. Você tem também, né, os grandes movimentos migratórios, certo? O século XXI é conhecido como o século do maior movimento migratório de pessoas na humanidade. Por quê? Nós tivemos aí as crises ligadas ao terrorismo no Oriente Médio, no norte da África, na África subsaariana, né? Então, esses locais, na Ásia, então, esses locais promoveram grandes migrações. Ou questões econômicas, como aconteceu aqui na América, acontece na América Latina, né? Populações migrando pelo México para os Estados Unidos, parte da população venezuelana deixando o país, parte da população colombiana deixando o país. Então, houve muito esses movimentos migratórios. E no próprio Brasil também, né? Muitos brasileiros, em busca de uma condição melhor, largaram o Brasil nos 2 últimos anos, tá? Então, esses movimentos migratórios fazem com que populações que tinham pouco contato, ou um contato dentro de um número conservador, aumentassem esses contatos, naturalmente você tem a disseminação de doenças. Nem sempre doenças que são típicas. Olha só que coisa interessante, né? Países mais pobres como o Brasil lidam mais com doenças infecto-contagiosas de uma forma melhor do que países de primeiro mundo. Por quê? Porque nós estamos acostumados a lidar com populações pobres com um alto número de infecções, né? Então vocês podem ver os cientistas brasileiros dando resposta, muitas vezes, muito rápidas para vários processos. Então, se aqui tiver um sucesso, por exemplo, na questão da contenção da Covid, dessas explicações para esse sucesso não é porque ela foi uma gripezinha, não. É porque a forma como os cientistas brasileiros lidam é uma forma muito particular de pessoas que estão acostumadas com doenças infecto-contagiosas, que são típicas de países em desenvolvimento como o nosso. Então, esses movimentos migratórios, voltando,
tá? Ele se deve a essas questões. A disseminação se deve a esses movimentos migratórios, movimentos demográficos, etc. E outro, gente, dificuldade de diagnóstico de doença. Ela faz com que a doença dissemine. Quando uma doença começa, né, ela tem um centro de surgimento em determinado lugar. Vamos pegar o caso de Wuhan na China. Até se entender aquele processo, muita gente adoeceu e muita gente morreu. Então, há uma dificuldade de você diagnosticar. A outra questão, vamos supor, o caso da Itália, né? Houve uma demora em se fazer esse controle da doença, ou seja, em diagnosticar a doença, entender o processo de contágio, entender qual que é a população mais vulnerável. Houve muita demora, então você tem a doença em curso, né, constante. Se vocês observarem o caso, por exemplo, da Coreia, por que a Coreia teve sucesso em achatar a curva de contaminação? Tipo, a contaminação ainda existe por lá, mas ela conseguiu achatar esta curva. Em vez de a curva, né, vir de uma forma hiperbólica alta, ela ficou um pouco mais achatada, tá certo? Então se conseguiu não atingir um pico tão substancial. Mas por que a Coreia conseguiu isso? Porque a Coreia investiu em diagnóstico, ela correu para diagnosticar a população, para tentar entender o que estava acontecendo com aquela doença, não é? Então, ela fez um alto investimento em diagnóstico. A Alemanha está fazendo a mesma coisa. E a Alemanha, ela chega a fazer, gente, esse país chega a fazer 160 mil testes por semana. Só para vocês terem uma comparação, o Brasil conseguiu pouco mais de colocar em curso, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 40 mil testes para o Sudeste. Somente isso. Mas por que a gente aqui, que lida tão bem com doenças infecto-contagiosas, Júnior, a gente está tendo dificuldade de fazer esse diagnóstico? Não ficou meio contraditório? Não, gente. É porque o número de cientistas que a gente tem é muito baixo. Né? A gente não investe em cientistas, pelo contrário, a gente critica os cientistas. Né? A gente critica as universidades, o dinheiro tirado da universidade mandado para outro lugar, sai dinheiro da educação e da saúde, acontece isso. Chega numa época como essas coisas, mesmo tendo pessoas muito habilitadas, né, ou pessoas muito capazes de fazer esse tipo de trabalho, você tem essas pessoas em número reduzido, tá bom? Então você tem essa dificuldade de você mapear a doença e entender o ciclo dessa doença, o ciclo de transmissão dessa doença. Enfim, 3 grandes causas de disseminação e não de origem da doença, tá bom? E os efeitos dessas causas? Sim, porque quando eu estudo redação, eu tenho que me preocupar com o sistema de progressão textual. Eu saio da causa, eu tenho que me preocupar com as consequências, né? Bom, gente, eu listaria como o primeiro efeito, a primeira consequência de uma pandemia ou de uma epidemia, exatamente a saturação do sistema de saúde. Ou mesmo que a gente pode chamar de colapso desse sistema. Que é o caso, que é o que aconteceu na Itália, não é? Então, se a gente pensar, quando a gente fala em sistema de saúde, vocês têm que tomar um cuidado para refletir sobre o que vocês estão escrevendo. Por quê? Não é só saúde pública, tá, gente? Não é só o sistema público de saúde, não é só saúde pública. Mas o sistema de saúde pública e o sistema de saúde privada. Por quê? Porque o colapso daquilo que é público, que é bem maior, naturalmente vai levar ao colapso daquilo que é privado, tá? Que responde a um número menor de pessoas. A gente, no Brasil, por exemplo, às vezes, por uma questão de desconhecimento mesmo, a gente às vezes demoniza muito o SUS, né? O nosso sistema de saúde, nosso sistema único de saúde, é um dos sistemas mais perfeitos do mundo, com todos os problemas que ele tem. Por quê? Primeiro começa pelo seu processo de descentralização, que se a gente voltar lá no plano Bresser, aí eu tô lembrando lá das aulas, né, de discursivas para a área de administração, a gente tem todo vamos dizer, um redesenho da nossa administração pública, descentralizando serviços, permitindo com que este SUS que a gente tenha hoje esteja em todos os municípios brasileiros. Então a cobertura é de ponta a ponta no Brasil. Não é à toa que aqui no Brasil, eu tô falando número de óbitos, tá? E não número de pessoas contaminadas. Não é à toa que no Brasil a gente vai ter um número um número menor de pessoas que possivelmente irão a óbito, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, tá? Os Estados Unidos não têm saúde pública, eles só têm saúde privada, né? Então tudo vai muito bem, todo mundo ganha dinheiro, mas até que a população adoeça. Então o país é de primeiro mundo até a população adoecer. Frente à doença, eles não têm muito como enfrentar. Ah, mas Júnior, eles estão fazendo uma publicização por exemplo, do diagnóstico. Sim, mas não tem um sistema criado para as coisas acontecerem com tudo já pronto, né? O que eles fazem é tentar cobrir aquilo que se pode fazer,
na porta de entrada de um atendimento público de saúde, que é você diagnosticar o problema e tentar reconduzir a questão. Então, esse é o problema. A gente pode ter um número altíssimo de pessoas contaminadas, porque a gente não tem como diagnosticar, tem menos médicos, menos cientistas, etc. Mas a gente tem mais facilidade para lidar. Por quê, gente? Olha uma coisa muito curiosa, e depois vocês procurem saber. Países em desenvolvimento como o Brasil, ou países pobres, lidam muito mais com doenças infecto-contagiosas que países ricos, por causa do próprio processo de pobreza, por causa de uma das causas que eu apresentei antes. Né? Qual que é a causa básica? Cenário de insalubridade. Então a gente tem muita doença infecto-contagiosa por aqui. E os nossos médicos, nossos cientistas lidam muito com essa realidade o tempo inteiro. Para nós não é novidade. Então se hoje a gente tiver uma curva não tão acentuada quanto a da Itália, né, que foi bastante acentuada, a gente tiver uma moderada no Brasil, vamos supor, uma das explicações que a gente tem, né, é a forma como nós lidamos com essa questão, tá? A forma como nós abordamos esse processo. Né? Já nos é familiar lidar com doenças infecto-contagiosas em peso, tá bom? Bom, vamos lá. Além da saturação do sistema, né, você tem uma instabilidade econômica mundial, você tendo uma pandemia, e regional você tendo uma epidemia. Por que instabilidade econômica? Muito séria. Primeiro, porque você tem menos mão. Quem produz riqueza? Rico? Não, quem produz riqueza é pobre, é trabalhador, né? É o proletário. Então você tem menos pessoas trabalhando, então você tem menos produção de riqueza. Né? Você tem perdas econômicas muito grandes. Se prevê uma recessão econômica mundial depois desse por exemplo, da Covid-19, né? Durante a passagem dela. Então, há uma instabilidade econômica muito grande. E outro, nós temos muito importante, poucas pessoas vão pensar isso. Os dois primeiros casos vão se tornar lugar comum em redação. Essa aqui já vai mais para as pessoas que valorizam o senso crítico, que é a mudança nas relações sociais. Nós teremos grandes mudanças, já estamos tendo grandes mudanças nas relações sociais. Primeiro, né, a questão da própria etiqueta social, tá? Como assim, professora? As pessoas vão criar uma educação em relação à socialização muito grande. Por exemplo, sempre que as pessoas puderem não estar em conglomerados ou, vamos dizer assim, grandes reuniões demográficas, elas vão evitar, boa parte da população vai começar a evitar, porque o medo dessas pandemias é muito grande. Principalmente se ficar comprovado, né, que o corona migrou em função de uma alteração de um ciclo natural da vida, por exemplo, dos morcegos. Porque aí você vai associar isso ao clima. Então, novas doenças tendem a surgir. Então, se cria uma etiqueta, uma forma diferente, uma profilaxia coletiva, as pessoas vão passar a andar, a cuidar um pouco, a se recolher um pouco mais, a evitar, não é, locais de grande chance de contágio de uma doença. Então, isso já é natural. A outra questão que a gente tem de uma mudança social mais negativa é a questão da xenofobia, né? Da xenofobia. Por quê? No primeiro momento, quando a doença ainda estava situada dentro da China em especial, a gente teve muito movimento contra os povos de origem asiática. Pessoas foram agredidas, uma ignorância social muito grande, porque se associava a pessoa de origem oriental, que muitas vezes nem chinesa era, às vezes era brasileira, por exemplo, às vezes era americana, mas que tivesse, né, os sinais diacríticos de um oriental, as pessoas associavam a pessoas que estivessem transmitindo doenças. Tá? É um movimento assim, de aversão ao estrangeiro. Então houve esse movimento, tá certo? Xenofobia. Nós tivemos e ainda estamos convivendo no momento que eu gravo esse vídeo como houve mudanças nas relações sociais de cobrança, as pessoas mais ricas cobrando as pessoas mais pobres, o compromisso econômico com o negócio delas, né? Quantos exemplos tivemos nesse sentido? Mas há também sinais, né, de empatia, de movimentos de empatia, tá certo? Ou movimentos em prol de um coletivo, de se pensar o coletivo nas relações sociais. Que movimento de empatia? Pessoas se colocam no lugar das outras. Por exemplo, patrões que continuam pagando os salários porque tem uma reserva, então conseguem bancar aqueles salários dos seus empregados, ou que conseguem pelo menos ser claros com os seus empregados em vez de forçá-los, né?
A gente tem pessoas que, por exemplo, estão reduzindo o preço de aluguéis, ao contrário de pessoas que estão cobrando, mandando cartas ameaçadoras, cobrando multas para as pessoas, com medo de pessoas não pagarem, né, os seus devidos aluguéis. Então, todo mundo entrou numa corrente muito complicada dessa doença. E que aí você tem o crescimento da solidariedade no segundo momento, ou de forma paralela, mas maior no segundo momento, quando as pessoas começarem a notar que estão perdendo vidas no seu entorno. Então, há essa relação de empatia, as pessoas fazendo favores para as outras, né? Pessoas evitando que os mais velhos saiam, tá certo? Pessoas guardando quarentena em relação de empatia com o pessoal, com os profissionais da saúde. Então, você tem toda essa questão. Esses são os efeitos desse processo todo. E por falar, né, na saturação do sistema de saúde, vamos lembrar que no nosso caso, apesar de a gente ter uma lida boa com epidemiologia, qual que é o nosso processo aqui num país como o Brasil? A gente investe pouco em ciência, faltam profissionais, tá? Há muito pouco investimento em estímulo da profissionalização da população de um modo geral, certo? Tem pessoas que questionam, a população tinha que ser formada por técnicos e não por acadêmicos, porque o mercado precisa de técnicos, né? Pois é, numa situação como essa, vocês estão vendo a falta que os acadêmicos fazem, certo? Então, a gente tem que pensar nesses processos de sempre estimular as pessoas a estudarem e não a pararem no tempo. Bom, qualquer redação vai te pedir propostas de solução, medidas mitigadoras, propostas de redução de algum problema, não é? E sempre que você for estudar, você precisa pensar as coisas em três grandes âmbitos. A solução, vamos dizer, de âmbito de consciência individual, a solução coletiva ou solução cidadã e a solução do Estado ou dos governos. Então, sempre que você for estudar, você tem que pensar dessa forma. Não é que você vai colocar as três situações numa redação, não é isso. Mas você precisa pensar, porque você não sabe o que a banca vai te cobrar, tá? Se você for estudar, tem que ter essa questão. No caso de uma pandemia, né, o que a gente precisa ter em termos individuais? Adoção de cuidados básicos com higiene, um resguardo em relação a possíveis pessoas que são transmissoras da doença. A gente tem que observar o nosso, guardar uma certa distância em relação ao outro indivíduo. Né? Então você tem mudança, precisa ter uma mudança de comportamento de âmbito individual, de preservação do outro, preservação de si mesmo. Né? As questões sociais, a começar, né, medidas coletivas, a não criação e nem disseminação de fake news. Quem estiver acompanhando a questão da Covid, você tem tanta fake news, poxa, pessoas criando áudios só para aumentar a ansiedade das pessoas, para desvirtuar verdades, né? Então, essa disseminação que agora é crime, né? Que a gente sabe disso que agora, principalmente por causa da lei de proteção de dados, se você, por exemplo, pega um áudio, compartilha sem autorização de uma pessoa, etc., então você pode ser processado, então tem que tomar muito cuidado com essas questões, tá? A sociedade pode exigir o cumprimento de estado de quarentena, ela se resguardar nesse cumprimento quando for necessário e avisar as autoridades quando alguém que tenha que guardar uma quarentena obrigatória, porque seria ali um possível transmissor ou já seria um transmissor da doença, então essa pessoa precisa, né, ser aí parada pelo Estado, né, se ela não para por si. E a adoção de uma etiqueta social de prevenção, né? A gente se preocupar socialmente com os outros. Ao sair nas ruas, primeiro evitar sair. Se sair, tem que sair de uma forma organizada. Sair apenas para fazer aquilo que realmente é necessário, né? E ter uma conduta em relação aos espaçamentos em relação às outras pessoas. Então, são medidas sociais. Por fim, as medidas ligadas a governos, pessoal, ou as medidas de caráter estatal, vamos dizer assim, a gente fala de governos porque a doença comete um governo e muitas vezes nem sempre o Estado. Como assim? As medidas de caráter estatal são medidas que vêm para ficar, né? Elas passam a ser adotadas independente de qualquer governo, mas até as medidas de governo. Então, no momento, nós temos um processo ligado à exigência de trabalho feito por um governo. Então, por exemplo, o governo precisa manter transparência pública, as pessoas têm que saber quem é que está contaminado, tem que saber o quanto está se gastando, não é? Na aquisição. Porque tudo bem, por exemplo, no caso do Brasil, se liberaram as regras da lei de licitação para facilitar a aquisição de todo o aparato necessário, tanto a prevenção quanto o tratamento da Covid.
Mas você tem que ter transparência pública, senão vira bagunça. Senão vai faltar dinheiro no SUS para alguma coisa, vai faltar dinheiro nos próprios seguros de saúde privada. Então você tem que ter essa transparência, tem que se saber o que está acontecendo. Quanto mais mesmo num processo de diagnóstico precário, você precisa sim atualizar esses números. Por quê? Porque isso é de interesse mundial, não é de interesse só do Brasil, né? Outros países precisam saber como lidar. A gente só está conseguindo lidar razoavelmente bem porque o que aconteceu na China serviu para nós, o governo chinês está divulgando toda hora o que acontece lá, né? O que aconteceu na Itália a gente acompanhou, certo? A falta de preocupação governamental inicial na Itália, no que deu hoje, tá uma coisa horrorosa. Então a gente precisa de transparência pública como mecanismo de trabalho de sistematização dos trabalhos dos governos. A transparência pública vai permitir um aumento do controle da doença, né? Os governos precisam orientar a população com verdades, né, sobre aquela doença, para que a população possa saber exatamente qual caminho adotar. Então você precisa de liderança nesse momento. Você precisa organizar o teu sistema de saúde para lidar com aquela situação, com essa pandemia. Você precisa aumentar o número vamos dizer assim, de diagnóstico da doença, de exames que possam diagnosticar essa doença. Então você precisa fazer o quê? Tem que investir em ciência e novas tecnologias. Não tem jeito. A gente não pode, como eu disse para vocês, né? Não adianta demonizar as universidades, porque na hora do pega para capar, olha elas aí, né? A gente precisa ter essa conduta de entender que ciência sai dali. Então, o carro que você anda, se ele tem uma boa segurança, essa pesquisa nasceu de uma universidade. Se ele desenvolve uma velocidade boa, essa pesquisa nasceu de uma velocidade. O computador, o celular que você usa, cada vez é aperfeiçoado por pesquisas que vêm de universidades. Remédios, saúde dos teus filhos, né, dos seus pais, etc., são derivados de ciência. E isso se faz em universidades. Então a gente tem que investir nessas novas tecnologias, nessas novas formas de aparatos para que a gente esteja preparado. Porque se a gente não fizer isso, a gente pode conviver de fato com uma tragédia, né, impensada para o nosso tempo, tá bom? Gente, então essas foram as dicas, como eu disse, cedo ou tarde este tema será cobrado uma redação, tá? De vocês. Espero ter ajudado aí bastante. Então, beijão para vocês, boa temporada de estudo. Bom, se você gostou das nossas dicas, né, a turma de redação que você vai encontrar no www.turmaderedacão.com.br, a gente vai ter discursiva para a Assembleia Legislativa do Ceará, né? Exatamente, a gente está num preço promocional que vai até o final de abril, saindo a R$ 191,25. Esse preço é dividido em 3 vezes sem juros, mas você pode pagar também em até 12 vezes. O que você vai encontrar no nosso curso? O nosso curso, além da teoria toda voltada para a estruturação das redações do CESP, você vai encontrar 6 temas possíveis aí para a composição de suas discursivas. Você vai encontrar, além desses 3 temas, comentários sobre esses temas aqui na aula 9, não é? A gente vai comentar todos os assuntos da forma como você viu. Esses comentários foram feitos sobre a Covid, né? E você vai também encontrar, a gente coloca como bônus, porque a gente já sabe que os nossos alunos vão tirar notas altas, né? Como você viu o primeiro vídeo que a gente fez mostrando uma das redações aí bem recentes. Então, a gente vai deixar para vocês mais de 30 provas de português comentadas do CESP que pegam desde 2018 até 2020, ou seja, você ainda tem o português como bônus. É aula pra caramba, foco em interpretação de texto para não ter problema, tá? Então aproveite sua temporada, não fique parado, estude, saia do estado de liquidez da sua vida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, gente? Então o serviço público ainda é o que há de seguro, tá? Beijo grande para vocês.